E aí, pessoal do 8º ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de geografia, né? Quase acabando, mas ainda tem coisa pra gente ver, né? Eu sou o professor Jefferson, nós estamos aqui na unidade 4, vamos continuar vendo informações aí sobre os países, alguns continentes importantes, os nossos países vizinhos, especificamente nessa aula agora, que é a aula 37, a gente vai verificar sobre a nossa região aqui, né? O objeto de conhecimento é a diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na América Latina. Essa aula, pessoal, vai falar sobre o Mercosul, que é esse grupo de países aí que envolve vários países, alguns países que estão tentando entrar, outros que já saíram, ou saíram e voltaram. A gente vai ver algumas situações relacionadas a esse grupo de países, que é o Mercosul, como é que está aí atualmente, né? O que promove, algumas informações históricas e tudo mais. Vamos lá então, né? Começar. Pessoal, a gente já sabe que ao longo da América Latina, apesar de ser uma das regiões do mundo assim que tem muitas situações, né, de pobreza, né, muitas situações de miséria ainda muito fortes, a gente tem sim, nos países que fazem parte desse grupo que a gente vai estudar hoje, né, um desenvolvimento econômico que tem aumentado, né, tem ali tido aí alguma relevância, né, grandes cidades vão se formando aí, principalmente as capitais, né, ou grandes cidades aí desses países, e isso é resultado, pessoal, de muitas decisões que os governos fazem aí para tentar melhorar a economia e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida da população, né, pelo menos países que têm preocupação com a população que governam, né. Com relação à economia dos países, à organização da produção de riqueza que um país aí vai ter, às vezes não, ao longo do tempo, mais recentemente também, a gente tem observado que muitos países têm feito o quê? Parcerias entre si, né? Para tentar ali eles terem alguma facilidade, algum benefício, né? Um país parceiro do outro, ele dá algum benefício para o outro ali, recebe algum benefício de volta, né? Aquela relação que a gente chama de ganha-ganha, né? Uma parceria econômica entre os países, ela tem que ser ganha-ganha, né? Os dois têm que sair ganhando em alguma coisa, pelo menos, né? Uma relação aí que existe até na natureza, né? Relação ali onde os animais, né, algumas espécies diferentes, elas se beneficiam, né, em alguma coisa, com relação à geopolítica, com relação às relações internacionais, também a mesma coisa. Então, o Mercosul é esse grupo de países que serve como exemplo. Isso que a gente vai começar a ver agora nessa tela, né? Com relação a informações iniciais sobre o Mercosul, a gente está vendo aí, né, a logo, né, do Mercosul, que está aparecendo aí para vocês agora, né? O Mercosul é um bloco econômico que foi criado justamente para promover a integração econômica, comercial e política entre os seus membros. Ora, se são países vizinhos, o ideal é que com o nosso vizinho a gente viva de maneira boa, né? De maneira adequada, né? E com relação à geopolítica, a gente já estudou isso aqui, né? Também é importante que um país tenha ali, né, uma relação boa com os seus países vizinhos, e é isso que tem sido feito ao longo da história. E nos países do Mercosul, né, na economia entre os países do Mercosul também tem acontecido, né? Também tem acontecido ali de maneira muito forte, né? E é resultado de algumas medidas que são históricas para gerar benefícios ali entre países da América Latina, países da América do Sul. Então o Mercosul já é um acordo que vem sendo construído, não é do nada, é baseado nessas parcerias que os governos lá atrás acabaram tentando fazer. Ora, país vizinho do outro, principalmente Brasil e Argentina, né? O Brasil é vizinho da Argentina, então tiveram aí um ou outro conflito, mas no geral são países que sempre foram muito parceiros, né? E isso acaba beneficiando no sentido econômico. A gente vai fazer agora uma breve verificação histórica de como é que era antes, né? A gente está vendo ali, como a gente sabe, o Brasil tem um histórico muito interessante em relação a outros países, né? Sim, foi um país muito pacífico em relação aos países vizinhos. Teve ali uma coisa ou outra, vocês até estudaram isso, né? Teve uma coisa ou outra, mas no geral, o Brasil é um país que, historicamente falando, ele tem ali relações muito pacíficas com os países vizinhos, né? A
Diferente ali, né, quando acontece um ou outro governante, né, que fala alguma coisa ali que não promove essa parceria e sim promove conflito, né? Mas no geral, a diplomacia brasileira, gente, faz com que os países vizinhos sejam aí bem parceiros mesmo. E aí a gente vê, por exemplo, ao longo da década de 60, claro que antes já tinha, mas a gente vê ali, por exemplo, década de 60, o Brasil já começando a ter esses contatos ali de parceria bilateral com países vizinhos. O que é um acordo bilateral? É um comércio entre dois, entre né? Bilateral significa dois. Pessoas ali que, países ali que estão negociando, dois países diferentes negociando entre si. E aí a gente observa ao longo desse período histórico ali, alguns projetos de infraestrutura sendo desenvolvidos para justamente facilitar essa relação ali, né? Não é só dizer, você é meu parceiro aqui, eu gosto muito de você, você é excelente, né? Sem ações, sem coisas que realmente vão, né, unificar essa relação entre os dois, né? A gente tem ali parceria com Bolívia, com Paraguai, com Uruguai, que o Brasil foi tentando fazer, né, ao longo do tempo. Justamente reflexo de um país que sempre buscou ter parcerias ali com seus países vizinhos, né? Mesmo sendo países ali que tenham alguma divergência política, enfim, ideológica também, né? No geral, ocorreram situações como essa lá no passado brasileiro. A gente tem até aí um dado, né, com relação, por exemplo, à parceria, a gente viu ainda agora a BR-277, né? Ainda agora, que a gente viu agora há pouco, e agora a gente está vendo que é uma estrada, né, que liga ali, passa pelo estado do Paraná, né, vai lá para o Paraguai, né? E agora a gente está vendo, por exemplo, o gasoduto. O Brasil também era parceiro da Bolívia com relação à compra de gás natural, né, para geração de energia, para o uso em geral, né? O uso do gás ali no Brasil. Então, esses acordos do Brasil com a Bolívia, sim, são bem antigos, né? Remontam lá na década de 50. Na década de 70, o governo militar ali aumentou o acordo ali com a Bolívia para compra, né, para oficializar a compra de gás natural. A ideia de um gasoduto entre o Brasil e a Bolívia, ela surge também nesse período histórico, um período onde nem existia Mercosul, não existia bloco econômico, né? Mas o Brasil já tinha alguma outra coisa, né, que melhorava ali, de certa forma, a relação entre os países. No caso ali da BR-277 e no caso do gasoduto Brasil-Bolívia. Como nós estamos vendo agora na tela, né, a gente está vendo ali que a BR-277 com o Paraguai acabou facilitando a relação até mesmo de transporte, né, com relação aos países. Olha só, gente, eu estou aqui agora a gente vai dar uma olhada de novo, né, com relação a essas ações, né, com relação às ações do Mercosul nos países vizinhos, que são resultado de uma relação ali pacífica, benéfica, positiva entre os países. E é por isso, sobre essa questão das relações dos países, eu trouxe ele de volta aqui. Pode vir, o Curumim tá aí, né, trabalhando nessa unidade 4, não é mesmo, Curumim? Olha só. Como é que funciona essa relação entre os países? A gente está vendo aqui que o Mercosul tem ali, né, acordos, não sei o que e tudo mais. Mas como é que funciona o comércio internacional entre os países? Hein, Curumim? Traz aí pra gente, fala aí pra gente como é que funciona essa relação de compra e de troca entre os países, como é no caso do Mercosul. Vamos acompanhar. Oi, pessoal! O tempo todo as pessoas formam grupos quando têm algum interesse em comum. Tipo um clube do livro, fã-clube de algum artista ou time de futebol. Ou mesmo os movimentos sociais, não é mesmo? Com os países acontece a mesma coisa. Eles se unem para conseguirem um benefício em comum, que pode ser para melhorar o comércio com outros países, ajudar na defesa e segurança dos seus territórios ou até para promover suas culturas para outros países. E assim, as chamadas organizações internacionais regionais juntam países de um mesmo continente, mas também pode ser só de parte dele ou mesmo de diferentes continentes. Esse tipo de organização também tem a ver com os tratados internacionais multilaterais, isto é, que são assinados por governos de vários países, tudo para ajudar a melhorar alguma coisa nos países que participam, mas geralmente tem a ver com a economia deles. Mas afinal, como funciona o comércio internacional?
Quando um país exporta bens e serviços para outro país, a empresa exportadora tem que pagar uma taxa de exportação sobre aquilo que está mandando para lá. E o contrário também acontece. O comprador do exterior tem que pagar ao seu país uma taxa de importação. Essas taxas são chamadas de tarifas alfandegárias. E é por isso que quando um produto que alguém compra de outro país, o preço dele acaba ficando maior por causa dessa taxa. Se a pessoa comprasse o mesmo produto que tivesse sido produzido no próprio país, não teria essa taxa e ele ficaria mais barato. Muitos países colocam taxas bem altas para a importação de produtos estrangeiros com o objetivo de proteger os produtores locais da concorrência externa. O nome disso é protecionismo comercial. Já ao contrário disso, ou seja, quando essas taxas são liberadas de alguma forma e deixando os produtos mais baratos, se chama liberalização comercial. E é isso que os países do Mercosul fazem entre si. Se juntam, diminuem o valor dessas taxas ou mesmo deixam de cobrar, para todo mundo comprar e vender e sair ganhando. Legal ter países que a gente pode chamar de parceiros, né? Tchau, pessoal! É bem legal mesmo, né, Crominha? É isso mesmo, né? Com relação ao comércio internacional, a busca é sempre essa, né? Ter vantagens. E aí o país vai abrindo aí parceria, né? Tem que ser ali, vai perder em alguma coisa, mas vai ganhar em outra coisa. É sempre assim que funciona. Depende muito das decisões. Muito bem, vamos continuar falando sobre o histórico do Mercosul. Essa união, antes o Brasil já tinha um ou outro acordo ali com seus países vizinhos, beleza. Em 1991, como a gente vai ver agora aí, ocorre o chamado Tratado de Assunção, né, lá no Paraguai, onde o Paraguai, o Uruguai, o Brasil e a Argentina criam o Mercosul. Antes, o Brasil e a Argentina, esse acordo surgiu a partir da parceria entre o Brasil e a Argentina, mas aí foram convidados o Paraguai e o Uruguai para fazer parte, né? Logo depois, a gente está vendo até essa imagem aí, né? A imagem aí do antigo presidente do Brasil, o Fernando Collor, juntamente com os outros presidentes dos países aí, né? No período ali do Tratado de Assunção. E a gente observa que, ao longo do tempo, outros países quiseram fazer parte dos acordos, né? Como é que funciona? O Mercosul se une, se reúne, eles fazem ali uma presidência interina, né? E aí eles tomam as decisões ali de comércio internacional para facilitar o jogo ali comercial entre eles, para pagarem menos, para, enfim, terem vantagens em relação aos outros países. É para isso que o bloco econômico funciona, né? Em 2012, a Venezuela entrou, né, nesse grupo aí, igual, com o mesmo pleno, com os mesmos direitos, né, de benefícios. Mas a Venezuela, ao longo ali de 2016, passou por um problema, ainda está passando, na verdade, um problema político, né, conflitos políticos, conflitos ali com relação à perseguição, problemas relacionados à própria estrutura democrática da Venezuela. E isso não é uma regra do Mercosul, de que esses países eles têm que estar estáveis politicamente. O governo tem que estar funcionando, a população não é para estar tendo denúncia de ditadura, de nada. E quando tem esse tipo de problema político, foi o que causou a Venezuela ter sido suspensa. Começou em 2016 e a partir de 2017 já era, né, para Venezuela. E até hoje ela está suspensa, né? Mas o que aconteceu depois? A gente está vendo aí que outro país agora oficialmente faz parte, como a gente vai ver na próxima tela aí, né? A Bolívia agora faz parte. Antes eram só 4. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Em 2024, agora, o Senado boliviano, a Câmara de Deputados boliviana aceitou, né, o processo de entrada no Mercosul. Aprovou, já tinha sido aprovado pelo Mercosul. Mas aí o próprio país também votou e aprovou, e a partir de agora a Bolívia tem aí esses mesmos direitos, né? Assim como os outros países que já existem. Além dos países membros, como a gente fala, né? O Brasil, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e agora a Bolívia, era a Venezuela, mas agora não é mais, né? Existem os países chamados associados. O que acontece? Olha só esse encontro de chefes aí do Mercosul. Tem países que não têm direito a voto, eles podem assistir, eles podem comentar alguma coisa, enfim, podem acompanhar as decisões do Mercosul, mas eles não se beneficiam das tarifas, né? Tem um ou outro acordo ali, mas eles não fazem parte. É o caso do Chile, do Peru,
da Colômbia, do Equador, da Guiana e do Suriname. Muitos países do chamado Pacto Andino fazem parte aí, que é um outro grupo, né, um outro bloco econômico da América do Sul, e que participam do Mercosul ali acompanhando, né? Só que eles não têm os mesmos benefícios. Que benefícios são esses, afinal, gente? Que benefícios são esses que os países do Mercosul possuem? Vamos acompanhar agora nesse menu aqui que nós temos essas 4 opções, certo? A gente vai ver cada uma delas. A gente vai começar vendo sobre a questão do livre comércio. O que vai ser o livre comércio, né? Vamos dar uma olhada aí, que é basicamente a eliminação de tarifa alfandegária, né? E a gente tem ali uma liberdade mesmo dos países negociarem entre si, pagando menos tarifas, né? Pagando menos os impostos que são necessários para você fazer uma compra internacional. Entre Brasil e Paraguai não existe, é um livre comércio. Entre Brasil e Uruguai da mesma forma, Brasil e Argentina, Brasil e Bolívia agora, né? Entre Paraguai e Argentina, né? Tem essa liberação, né, de certas tarifas que, por exemplo, a Polônia comprando do Brasil tem que ter, né? Entre Brasil e Argentina não tem, entre Argentina e Uruguai não tem, né? Mas entre um país que está fora desse grupo tem que pagar algumas taxas para poder comprar e vender lá desses países, né? A gente vai voltar para cá agora verificando esse segundo aqui, que é a tarifa externa comum, que é uma tarifa muito importante para os países do membro. Por exemplo, um país estrangeiro quer comprar alguma coisa do Brasil, quer vender alguma coisa para o Brasil. E se ele quiser vender também, tanto para o Brasil quanto para a Argentina, eles têm que pagar a tarifa externa comum. É uma tarifa que é igual para todos os países e eles têm que pagar igual para todo mundo. Então é uma tarifa que é igual, e então isso é um benefício também para esses países ali do Mercosul. Então a adoção de uma tarifa comum para os produtos que são importados de fora do bloco. Então quer entrar no Mercosul, tem que pagar para a gente aqui a mesma coisa para todos os países. Não importa se vai ser para o Uruguai, não importa se vai ser para a Bolívia, vai ter que pagar para o Paraguai. A Bolívia ainda não adotou a tarifa, né? A Bolívia entrou agora. Se quiser entrar esse produto no Paraguai, tem que pagar essa tarifa aqui para a gente, né? Mas se for o Brasil vendendo para o Uruguai, o Uruguai vendendo para o Paraguai, não existe nada disso, né? Afinal de contas, eles fazem parte do mesmo bloco. Vamos ver o terceiro benefício que tem de ter essa situação aqui de um bloco econômico como o Mercosul? As chamadas políticas macroeconômicas coordenadas, né? Que a gente vai ver agora aí o texto agora aparecendo. A gente tem ali, então, essa cooperação em situações que possam estar acontecendo ali, né? A questão de empréstimo, questão de benefícios sociais, um apoio ali em algum sentido, né? Algum serviço de saúde para a comunidade ali em geral, com relação a áreas de fronteira, enfim. A cooperação entre esses países acaba sendo muito mais fácil porque eles fazem parte do mesmo bloco econômico. Então eles têm que estar ali alinhados nesse sentido. E por último, a gente tem um benefício que é inclusive muito visto, né? Um dos mais práticos aqui para as pessoas, que é a questão da mobilidade, né? O que significa isso? A facilidade de trânsito entre as pessoas que vivem nesses países membros. Então, para você, por exemplo, sair do Brasil e ir para a Argentina, você só precisa, por exemplo, do seu documento de identidade, né? Não precisa de visto, por exemplo. Para você ir para os Estados Unidos, aqui do Brasil, você precisa ter uma autorização, um visto, tem que explicar por que você vai para lá, você tem que ficar por um período específico. Mas nos países do Mercosul não existe uma facilidade maior para passar, né, de um lugar, de um território para outro. Então, gente, essas são algumas das situações que fazem com que, né, o Mercosul seja como é, né, seja do jeito que é ali com relação à presença, à existência desse bloco, né? Aquilo que a gente falou, quem é de fora, né, vai ter que pagar um pouco mais, vai ter algumas dificuldades para entrar nesse país, né? Vai ter ali uma série de situações que envolvem mesmo impostos, né, tarifas e preços maiores, enfim. Mas dentro desse grupo, eles ali, né, esses grupos ali, esse grupo aí de países, eles têm um benefício maior nesse sentido. Vamos continuar verificando, né, algumas informações da situação atual do Mercosul, né? A gente observa que, devido à presença do Brasil, inclusive, a gente já sabe que o Brasil é o principal país do Mercosul, né? Ele é o principal bloco da América do Sul, né? Ele tem ali o Brasil como sendo essa grande potência. O Brasil é uma das maiores economias do mundo, né, atualmente. Voltou, inclusive, né? Tinha saído durante alguns anos atrás, recentemente voltou para o grupo das 10 maiores economias do mundo. E a gente também tem a Argentina, que é um dos principais parceiros comerciais
do Brasil, né, com relação a compra e venda, importação e exportação e etc. A gente tem, inclusive, interesse de vários países da comunidade internacional em ter acordos com o Mercosul, em ter parcerias, em ter algum tipo de benefício, como é o caso, por exemplo, da China. A China, a gente já estudou isso por aqui, né? Cada vez mais a China vem querendo ter ali interações maiores com os países da América do Sul. Como? Né? Investindo aqui, tentando fazer grandes obras em parcerias com os países, trazendo produtos chineses para cá, né? Então a China tentou um tratado de livre comércio com o Uruguai, né? Tem interesse ali em negociar, por exemplo, com o Uruguai, mas aí isso acabou se expandindo, isso gera um certo problema, porque o Uruguai ele faz parte de um bloco econômico que é o Mercosul, então não pode ser assim, né? Então a China também quer ter um acordo maior ali com todo o Mercosul, e não apenas com um único país, né? Então a gente tem essa situação ali. E ainda tem um outro problema, que é a situação do próprio governo de cada país que faz parte do Mercosul. Não tem o caso da Venezuela, que a gente viu aqui? A Venezuela, ela fazia parte, mas devido aos problemas políticos, desacordos políticos que existem por lá, né? Até hoje a gente ainda está vendo, né? O processo de reeleição do Nicolás Maduro, que está por lá, muito criticado pela comunidade internacional, né? Mesmo sendo um governo de esquerda, é um governo que a comunidade internacional considera, né, como uma ditadura, né? E isso não é bem visto pela comunidade internacional, e que foi o que fez a Venezuela ter sido suspensa do Mercosul. Então ela não tem aqueles benefícios que a gente falou agora há pouco, né? Então isso acaba sendo importante. Então até mesmo problemas com relação aos governantes que assumem as posições ali nesse país também acaba sendo um problema, né? A gente passou por um período da história do Brasil, que foi o último governo brasileiro, né? Esse período ali do governo Jair Bolsonaro, onde tinha ali um certo desencontro ali, né? Um certo desacordo com o que o governante queria, o que a diplomacia brasileira já está organizada ali com relação aos outros países. A gente já sabe, né? A gente já falou isso ainda agora. O Brasil sempre teve uma posição pacífica em relação aos seus países vizinhos. Mas o governante anterior, ele tinha uma visão um pouco mais, né, de desencontro, né, com os próprios países vizinhos, né? E aí houve uma mudança agora, o governo atual, né, o governo Luiz Inácio Lula da Silva já tem uma posição de maior parceria, né? E já aconteceu o contrário, por exemplo, na Argentina. A Argentina tinha o governo Alberto Fernandes, ele passou, né, a Argentina passou por um governo agora, o governo Javier Milei, que tem a mesma posição, um governo que não quer, por exemplo, fala contra o Mercosul, contra as parcerias, é um governo que prefere acordos bilaterais, né, ao invés de bloco econômico. Então esse é um grande problema, né, do Mercosul, que quando você tem um governante que fala contra, né, uma própria parceria que já está estabelecida antes dele chegar, né, e quer cortar tudo, quer cancelar tudo, isso acaba gerando muitos prejuízos, né, acaba tendo essa situação aí. Por enquanto o Mercosul continua funcionando normalmente, né, inclusive com a possibilidade de expansão, como já aconteceu, né, a Bolívia, agora em 2024, essa aula está sendo transmitida em 2024, a Bolívia entrou no grupo, faz parte do grupo, é um país a mais, com parcerias a mais, né, e a gente tem ali, inclusive, outro acordo sendo construído ao longo desse tempo aí que a gente está observando, que é um acordo muito gigante, né, muito grande, entre o Mercosul e outro bloco econômico aí que é a União Europeia, como a gente está vendo aí nessa tela agora. Gente, o acordo entre dois blocos econômicos é uma coisa muito inédita, né, uma coisa que ainda as pessoas estão acompanhando ainda, né, o que está acontecendo. Então o acordo entre Mercosul e União Europeia, ele está em negociação desde 99, ele houve aí alguns avanços, né, lá em 2019, né, já era o governo anterior, e aí houve a tentativa de fazer com que esse acordo avançasse. O que aconteceu? Né, houve uma mudança de governo no Brasil, né, como a gente falou agora há pouco, e o governo atual percebeu que esse acordo entre Mercosul e União Europeia não beneficiava tanto assim o Mercosul, né, e aí tem isso também. Né, e houve até alguns desencontros ali de informações com o chanceler, o primeiro-ministro da França, né, o Macron,
e isso acabou emperrando um pouco esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia. E acontecer a mesma coisa entre os dois blocos, entre os países da União Europeia e o Mercosul, como acontece dentro do próprio Mercosul, né? Então a gente tem essa situação aí, que ainda está sendo vista, né? O acordo é geralmente para baixar os preços de importação, tanto dos países aqui da América do Sul, do Mercosul, quanto dos países lá europeus. Então, produtos da Europa chegaria aqui no Brasil, no Uruguai, enfim, com um preço menor, né? E a gente venderia esses produtos mais baratos para a União Europeia. Basicamente é isso que é um acordo, né, comercial entre esses dois blocos econômicos. Mas acabou sendo emperrado porque tinha algumas situações ali, principalmente de ordem ambiental, né? Então, o presidente do Brasil acabou emperrando um pouco, né? Outros fatores também, mas isso acabou emperrando um pouco. É como se o Mercosul tivesse que fazer muito mais coisas para poder esse acordo funcionar. E a gente sabe, né? Um acordo comercial é o quê? Relação ganha-ganha, né? Os dois lados têm que ganhar, né? E quando você tem que... Um lado tendo que fazer muito mais, tendo que atender muitas coisas para poder cumprir esse acordo, fica desigual. Então, quando está desigual, um dos lados não tem vez, né? Só acontece quando os dois têm vez. Eu quero mostrar para vocês, pessoal, agora, nesse momento, o site oficial do Mercosul. Fica aí a dica, quem quiser mais informações aí sobre o Mercosul, quem quiser saber mais sobre o Mercosul, pode ver o site oficial. Ele traz um texto, né, bem específico ali sobre a questão do Mercosul. A gente tem ali, né, informações que conseguem trazer ali várias informações com relação a essa parceria mesmo que existe aí entre os países do Mercosul, né, essa importância histórica que existe aí entre os países, muitas negociações, né, acaba consequentemente beneficiando muitas pessoas, né, os mapas ali, né, a Venezuela até ainda aparece ali, mas é porque ela está suspensa, né, enquanto ela não resolver ali essa situação, ela não volta para o grupo, né? Temos aí toda a cronologia, todo o histórico, tem muita informação ali, um território, informações básicas, né, sobre a população desses países. A gente tem a questão da economia, se todo o Mercosul fosse só um país, ele seria a 5ª maior economia do mundo, né? Muitas informações relacionadas ao Mercosul que é importante a gente verificar ali, né? Olha, 47 milhões de dólares. Muita coisa, né? Muita coisa que vai sendo negociada entre os países do Mercosul. Vamos continuar então verificando com relação a esse dinheiro aí que é negociado. Vamos dar uma olhada ali nesses acordos. Quando a gente fala a gente está vendo aqui com relação ao comércio, né, de países do Mercosul, a gente está vendo essa tabela que a gente vai ver apenas ela agora nesse momento, né, com relação aos acordos ali do Mercosul. Olha como esse gráfico está avançando, né, gente? A gente tem um crescimento muito grande, desde 97, né, um acordo ali de valores de importação e de exportação bem altos já, né? Mas que em 2017, esses valores de exportação, do quanto que o Brasil mandou para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai, né? Olha como aumentou, né? Passou de 20 bilhões de dólares, então é muita grana, é muito dinheiro, o que o Brasil se beneficia bastante, né? São grandes parceiros comerciais. A gente tem aqui, então, alguns exemplos, tá? Que a gente vai ver agora das principais exportações com relação ao que vai lá para o Mercosul. A gente está vendo, por exemplo, aqui os automóveis, né? 20%. O Brasil produz, manda para lá, né? Veículos de carga, olha só, né? Esse tipo de indústria sendo bem relevante para o Brasil, né? Porque ele vende lá para fora. Óleo bruto de petróleo para mandar para fora também, né? A gente tem ali trator, adubo, vários exemplos. A gente vai continuar verificando o que vem de fora, né? O que vem, né, do Mercosul para o Brasil? Veículo de carga, né? Veículo de grande porte também, automóveis de passageiro também tem, né? Na Argentina, tem muita coisa da Argentina também, né? E o trigo, né? O trigo também é um elemento importante, né? Com relação a isso, né? O Brasil é um país tropical e o trigo precisa de uma área um pouco mais fria, né? Para poder ali sobreviver, então o trigo chega também, o Brasil precisa muito, né, desse tipo de cereal. Vamos verificar agora alguns projetos, né? Alguns projetos ali, né? Algumas outras situações ali que unem esses países. A gente vai continuar vendo agora, né? A gente tem aí o chamado Corredor Bioceânico, né? A gente tem um outro projeto de integração que é o quê? Ligar as áreas lá do Oceano Pacífico, do outro lado dos países do Mercosul, até
é o território brasileiro do outro lado, né, no Oceano Atlântico, cerca de 4.000 quilômetros de rodovias integrando desde o Porto de Santos até os portos lá do Chile, né? Cruzando, como a gente vai ver aí na próxima tela, as áreas ali na próxima tela, a gente está vendo aí, né, São Paulo, Mato Grosso do Sul, até as áreas ali dos Andes, né? A gente vai ver até esse mapa agora na próxima tela, que mostra exatamente a área, né, onde está aparecendo ali a integração entre... Toda essa linha vermelha que está aparecendo aí na tela mostra o que é, né, esse percurso que tenta, né, melhorar, né, o comércio, melhorar o transporte, né, melhorar as conexões entre esses países, né, justamente para facilitar o escoamento das produções brasileiras lá para o outro lado, né, lá passando pelo Chile. Como a gente sabe, o Chile ele faz conexão ali com o Oceano Pacífico e isso acaba facilitando também, né? Na próxima tela a gente vai ver aí mais algumas informações, né? Na próxima tela foi inaugurado em 2013 e a gente ainda tem algumas situações que precisam ser vistas, né? Para você trazer mercadoria daqui, passar por todos esses países aqui, para poder chegar aqui, tem que seguir, por exemplo, a legislação de cada país, tem que garantir ali a segurança desse transporte, assegurar a questão do frete, as regras, enfim, tudo isso é também uma possibilidade de integrar. A integração não significa que cada país aí, né, vai ter ali o seu... cada país vai ter o seu... vai ser uma coisa só, um país só. Não, cada um com a sua realidade, cada um com o seu governo, com as suas características. Então a gente tem, pessoal, o Mercosul como sendo ali um grupo de países parceiros, cada um vem sendo gerenciado ali, inclusive a cada 6 meses a presidência do Mercosul vai avançando, né? O Brasil foi até 2023, aí depois foi lá o Paraguai, o presidente do Paraguai se tornou ali o presidente do Mercosul, aí agora já é o presidente do Uruguai e assim sucessivamente, depois vai ser o da Argentina, depois vai ser o do Brasil e assim sucessivamente. Então é uma parceria que continua acontecendo e que garante ali, né, essa vizinhança boa, né? Essa parceria comercial boa ali entre os países do Mercosul aqui na América do Sul.